Oi pessoal, eu sou o Fernando Manhães e eu quero falar para vocês que a partir do dia 2 de janeiro você, investidor, pode tomar um susto ao ir lá na sua carteira e checar o resultado dos títulos privados de renda fixa que você tem investido. Isso porque a partir da próxima segunda-feira, bancos, corretoras e financiadoras serão obrigadas a adotar um novo método na precificação dos ativos, é a chamada marcação a mercado. E nesse vídeo aqui nós vamos ver o que é marcação a mercado, quais ativos serão impactados, o que impacta nessa variação diária de preço e o que muda lá na prática. E o que é então marcação a mercado? Vem aqui com a gente. Marcação a mercado nada mais é do que a atualização diária do preço de um determinado ativo, definido de acordo com as condições de mercado naquele dia. Ou seja, a variação do preço do ativo, ela variará, obviamente, todos os dias de acordo com o movimento, de acordo com o comportamento do mercado. Então a marcação a mercado vai possibilitar que você saiba quanto que você receberia caso você decidisse vender aquele título seu, aquela aplicação sua de renda fixa antes do prazo de vencimento. E aí agora nós vamos ver então quais são os ativos que serão impactados com essa nova metodologia de marcação a mercado. Então os títulos públicos eles já são atualmente marcados a mercado. Então por serem ativos, né, que sofrem aí, que podem ser negociados diariamente, você já consegue ver cada dia a variação do preço e saber quanto que ele está valendo naquele exato momento, caso você optasse por vender aquele seu título antecipadamente. O que entrou agora a partir então aí do dia 2 de janeiro? Vão entrar também nessa marcação a mercado as debêntures, os CRIs e CRAs. Então o certificado de recebível do agronegócio, o certificado de recebível de imóveis. E o que vai ficar de fora? Vão ficar de fora os títulos bancários. Então os CDB, LCI e LCA vão ficar de fora da marcação a mercado e vão continuar com a marcação antiga, com a marcação na curva, aquela que vai sempre subindo até chegar lá no dia do vencimento com aquela taxa, com aquela rentabilidade que você acertou e contratou lá por ocasião da aplicação que você realizou. E o que faz com que o preço do ativo ele varie diariamente? Então, como o próprio termo, né, ele já nos sugere, então a marcação a mercado, a principal coisa que vai impactar é o comportamento do mercado. E aí a gente pode resumir que é o comportamento da força compradora e da força vendedora, é a oferta e demanda. Tá? Então quanto mais pessoas quiserem vender determinado ativo, o preço desse ativo tende a cair. E esse comportamento ele pode ser motivado por diferentes razões, né? Situações macroeconômicas, pode ser influenciada, por exemplo, aquela empresa, né, que emitiu aquele título pode estar em dificuldades financeiras, pode ter pedido, por exemplo, uma recuperação judicial. Obviamente isso daí vai fazer com que as pessoas busquem vender esses ativos e isso aí vai desvalorizar a cotação desse ativo. Então basicamente o comportamento do mercado, nós vamos ver aqui a precificação futura de juros, de inflação, também vai impactar também nessa marcação a mercado, nessa variação de preço, que pode ser uma valorização ou pode ser uma desvalorização. E algo muito importante, que obviamente merece ser destacado, é que quando você tem uma expectativa futura de um aumento da inflação, aqueles investimentos que você tem em renda fixa, que tem o IPCA, mais uma taxa, ele vai tender a sofrer uma desvalorização nessa marcação a mercado. Então são comportamentos inversamente proporcionais. Então se eu tenho uma expectativa de aumento da inflação, aqueles meus ativos que têm a inflação como indexador vai desvalorizar, da mesma forma que ocorre com o contrário. Então se eu tenho uma expectativa de que a inflação vai diminuir, aquele meu ativo que vai ser rentabilizado pela inflação e mais uma taxa, ele vai se valorizar nessa marcação a mercado. Mas lembrando que lá no final, no momento do resgate, do vencimento, caso você deixe a sua aplicação até lá, a rentabilidade ela vai ser exatamente aquilo que você contratou. O IPCA, né, o tanto que a inflação variou nesse período,
mais aquela taxa que você contratou lá no início da sua aplicação. E o mesmo ocorre quando os juros sobem, né, quando há uma expectativa de aumento ou de diminuição dos juros. Então, se você tem uma taxa, um ativo, né, uma renda fixa pré-fixada, se a taxa de juros tem uma tendência, se o mercado precifica que essa taxa de juros ela vai subir, esse seu título de renda fixa pré-fixado ele vai desvalorizar nessa marcação a mercado. E da mesma forma, se os juros, se a expectativa for de uma diminuição da taxa de juros, esse seu pré-fixado ele vai se valorizar. E também se você tiver uma aplicação de CDI mais uma taxa, vai acontecer a mesma coisa. Essa variação dos juros vai ser inversamente proporcional com essa variação da marcação a mercado desse seu ativo. Então você já deve ter percebido que se você conseguir antecipar, prever esses movimentos de elevação e de queda de juros, né, ou de inflação, né, do IPCA, você pode até mesmo lucrar com essas variações. Então se você já visualiza, né, que está provavelmente no momento final ali de alta de juros ou de inflação, que está numa tendência de queda, e que se o mercado realmente confirmar essa tendência de queda, aqueles que aplicam, né, no IPCA, no pré-fixado ou num pós-fixado, eles podem lucrar com essa marcação a mercado. Mas obviamente que eu não recomendo para aqueles que são iniciantes investirem em renda fixa com esse objetivo. Então, para aqueles que são iniciantes, o ideal é que ele faça o investimento na renda fixa dentro de uma estratégia de longo prazo, dentro de uma conquista de um objetivo e que consigam levar esses rendimentos até lá o vencimento, porque daí ele vai ter a certeza que ele vai estar recebendo de rentabilidade aquilo que ele contratou, né? Então, para os iniciantes eu não recomendo utilizar a renda fixa para fazer trade, né? Ou seja, para poder lucrar no curto prazo, mas existe essa possibilidade. Quando a curva, né, quando você tem ali a taxa de juros ou a taxa ou o índice de inflação já basicamente no seu pico e prestes a iniciar um movimento de queda, aqueles que têm investimentos, né, de renda fixa com inflação, pós-fixado ou pré-fixado de longo prazo, eles vão ganhar na marcação ao mercado, vão ter uma valorização aí bem interessante. E quanto mais longo for o vencimento, maior será o impacto desses movimentos nessa marcação a mercado. Então, se eu tenho, por exemplo, um título IPCA+, para 2035 e um outro título IPCA+, para 2055, por exemplo, um aumento ou uma diminuição na expectativa da inflação vai impactar muito mais esse meu título de longo prazo do que o de curto prazo, tá? Mas lembrando mais uma vez, se você for levar a sua aplicação até lá o dia do vencimento, você vai receber aquilo que você contratou, tá ok? Isso é muito importante deixar bem claro. E aí agora nós vamos ver o que muda na prática. Então a primeira coisa é que vai ter uma oscilação, né, mais frequente, mais forte, uma volatilidade maior na sua carteira. E aí você tem que tomar cuidado para não tomar um susto. Então se você tem muitos ativos de renda fixa, você pode, né, a partir aí de segunda-feira ter um susto na sua carteira em ver, né, provavelmente alguns ativos aí sofrendo uma grande desvalorização nessa marcação a mercado. Não se afobe, tranquilidade. Se você fez o investimento dentro de uma estratégia de longo prazo, você conseguirá esperar até o dia do vencimento e você vai ter aquilo que você contratou lá no momento inicial, tá ok? Mas você tem que estar ciente que a sua carteira vai ter uma volatilidade maior, vai ter uma oscilação maior dos preços, que inclusive você pode até mesmo se beneficiar. Então essa forma de marcação a mercado vai trazer uma transparência maior para você que é investidor, porque você vai ter você vai ter uma visão muito mais precisa de quanto que vale aquela sua carteira caso você deseje se desfazer dela, ou seja, qual é o valor exato atual daquela sua carteira. Então cuidado para você, né, quando observar lá a marcação mercado e porventura ver lá um investimento seu, uma aplicação em algum ativo com uma grande desvalorização, cuidado para não se desesperar e vender neste momento, né, de desvalorização, né? O psicológico muitas vezes ele influencia a gente nesse sentido, mas o ideal obviamente é você comprar na baixa aquilo que tem uma expectativa de subir e vender na alta, e não o contrário, né? E não você vender quando algo se desvalorizou, e sendo que se mantém ali os fundamentos, lógico.
Então, no caso de uma renda fixa, né, se aquela empresa, né, não estiver falindo, você espera até o vencimento que aquele preço ele vai recuperar seu valor até lá no final. Para poder ficar mais fácil, eu vou mostrar para você aqui nesse gráfico. Então, observe aqui no gráfico, você tem aqui o tempo, né, na horizontal e tem o preço aqui na vertical. Então, observe que você tem uma linha crescente, né, que era a marcação na curva, em que a aplicação sempre ia subindo o seu valor, até chegar lá no final, né, no dia do vencimento, em que você teria o preço do vencimento. Agora, com a marcação a mercado, né, no mercado secundário, você observa que vai ter uma oscilação maior no preço desse ativo durante esse percurso. Em alguns momentos vai estar acima, valorizado, em alguns momentos vai estar desvalorizado, mas o mais importante é que lá no final, tanto a marcação na curva quanto a marcação a mercado vão coincidir os valores e lá no final vai chegar no final ao mesmo preço. Isso daí é importante você levar isso daí em consideração. Então, se você tem ativo de renda fixa visualizando o longo prazo dentro de uma estratégia com objetivo, né, com a finalidade de você atingir objetivos que você já levantou, né, na sua vida, inclusive vou fazer um vídeo brevemente sobre objetivos, né, nessa virada do ano tem tudo a ver, mas se a sua aplicação de renda fixa está nesse contexto, a marcação a mercado não vai mudar em nada, porque lá no vencimento você vai receber a mesma coisa, tá ok? E como eu já falei, se você é iniciante, eu não recomendo que você utilize, né, a renda fixa para poder fazer trade, ou seja, para poder ter lucro aí no curto prazo. Raciocine que você vai deixar essa aplicação sua até lá o vencimento. Se você gostou, já deixa o seu like e deixa aqui a sua opinião. Qual das duas formas de marcação você prefere? A marcação antiga, que é aquela marcação na curva, em que o valor, o preço daquele seu ativo ele é sempre subindo até chegar lá no vencimento, né? Afinal, aquilo que os olhos não veem, o coração não sente. Ou se você prefere a marcação que vai entrar em vigor aí a partir do dia 2 de janeiro, que é a marcação na curva, em que você tem uma volatilidade maior do preço, mas ao mesmo tempo é uma transparência maior, você vai estar vendo exatamente quanto que está valendo aquele seu ativo, caso você desejasse vender. E aí nesse caso a gente tem aquela situação, aquilo que o mercado mostra é aquilo que o bolso sente. É isso daí, pessoal, bora crescer, deixa o seu like e até a próxima.